ou fixação de alvo. Isso realmente é causa de muito acidente. Este assunto começou a ser estudado em meados da Segunda Guerra Mundial, depois de muitas verificações de vídeos e de acidentes de pilotos em decorrência do uso dos aviões de caça, né? Na verdade, nesta época, as metralhadoras eram fixas à frente do avião e o piloto tinha que praticamente mergulhar em direção ao alvo, ou apontar o avião em direção ao alvo, fixando a visão o tempo todo nesse alvo e ganhando, maximizando tempo nesses mergulhos. Esta fixação de olhar o tempo todo fazia com que o piloto perdesse tempo de reação. Então, no ato de arremeter, de trazer o avião de volta ao plano horizontal, eles muitas vezes perdiam referência, perdiam tempo de reação e aí o acidente era inevitável, era fatal. Mas o que isso tem a ver para o nosso mundo, o mundo do motociclismo? Olha, tem absolutamente tudo a ver, a relevância é extrema e a gente vai passar agora a estudar 5 principais fatores de fixação de alvo. A primeira situação de fixação de alvo é a situação decorrente da condução de grupo, é quando os pilotos se seguem num grupo. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que o primeiro piloto erra o traçado, cai, e o segundo piloto, que faz a condução totalmente fixada no traçado que o primeiro piloto faz, inevitavelmente segue e também se acidenta. Uma boa dica para isso é, no ato da condução de grupo, nunca realizar o mesmo traçado do piloto que vai à sua frente. Use a visão periférica, veja ele, mas não o siga 100%. A segunda situação, é uma situação muito comum, é uma situação de distrações com os acostamentos, né? Nesse caso aqui, olhando para cima, no canto direito, nota-se um pequeno acesso à rodovia, uma estradinha de terra. Fatalmente, ao tomar a curva, esse piloto fixou o olhar nesse acesso de terra. Note que a cabeça dele não se mexe, ele fixa o olhar nesse acesso de terra, perde a tangente, faz com que a moto passe reto na curva e vai ao chão. A maior prova disso é justamente o fato de que ele não olha para a curva esquerda, ele não mexe a cabeça está totalmente fixada. Nunca se fixe em algo no acostamento. A terceira situação é uma situação de condução de linhas de pintagem de solo ou sinalizações horizontais. As pessoas têm o costume, foi isso que esse piloto fez, de realizar e tomar as curvas ou seguir a referência na estrada de acordo com as linhas horizontais pintadas no chão. Isso não deve ser feito porque ao seguir esta sinalização horizontal, que é pintada ao bordo da pista, você perde tempo de reação e você perde gap de espaço para se movimentar. Ao fixar o alvo aí, fatalmente você vai ser jogado para fora da pista. A próxima situação é uma situação muito comum, uma situação de frenagem, onde ao executar a frenagem, o piloto fixa o alvo no carro e mantém a moto em direção ao carro. Note que ele executa a frenagem, ambos os manetes são aplicados, são gripados, mas fixado o trajeto no carro, o trajeto invariavelmente leva a moto até o impacto no carro, quando na verdade ele deveria sair para a direita ou puxar a moto para a esquerda. Então no ato da frenagem nunca se fixe no veículo à frente, isso é fatal. A próxima situação, a situação de número 5, é uma situação que chega até a ser engraçada, é uma situação com um pedestre e prova por A mais B a questão da fixação de alvo. Note que ao ver o pedestre, o piloto automaticamente coloca a moto em direção ao pedestre ao invés de tirar a moto do perigo, ao invés de tirar a moto do pedestre. Não contente com isso, ele ainda se fixa no pedestre do lado direito e embica a moto um pouquinho para chegar lá. E o que se deve fazer para evitar o target fixation? Algumas medidas simples. Primeira medida, olhe com a cabeça. Não deixe os olhos parados, não deixe os olhos estáticos, não deixe a cabeça fisicamente parada. Esquadrinhe o movimento, vire a cabeça, procure ganhar espaço e campo de visão, virando a cabeça efetivamente para onde você quer ir.
Segunda dica é escanear o entorno, escanear o ambiente por onde você vai pilotando. Isso faz com que o cérebro ative todas as conexões e ele não fique preguiçoso, por assim dizer, parado num ponto único da via ou da estrada. A terceira dica, o terceiro aspecto é você falar com você mesmo. O tempo todo dê comandos mentais a você mesmo, como tenha atenção, foco, atente para isso, atente para aquilo. Isso faz com que o cérebro também se religue ao ato que ele está sendo chamado a executar. Quarta dica é antecipar os fatos. Olhe muito além da curva. Isto faz com que você ganhe tempo de reação. Olhar além da curva, esquadrinhar a vegetação, olhar para fora da curva. Isso te dá gap e espaço. A quinta dica é finalmente relaxar. Relaxar é justamente se distrair em relação àqueles pontos onde você tende a ficar fixado. É esquecer os pontos únicos da pilotagem. É não passar tensão para o ato de pilotar.